o Conde Drácula não morre com o sol. Ele brilha. I am Drácula. O novo trailer do Nosferatu está no ar e traz um aspecto sombrio, com cores frias e mais mórbidas. Pouca luz quente, em uma época bem antiga. O trailer já está de arrepiar e parece prometer muito. Nosferatu é um clássico do terror e principalmente para os amantes de vampiros raízes, assim como eu. Desculpa, fãs do Crepúsculo, mas eu não sou fã de vampiros brilhantes. Isso não é uma crítica, é só meu gosto. Originalmente lançado em 1922, Nosferatu foi influenciado pelo expressionismo alemão e mostra uma aparência mais grotesca. Um homem super pálido, careca, corcunda, orelhas pontudas, unhas grandes e dentes enormes e tortos. Já o Drácula, apresentado em 1931, quase acabou com a história do Nosferatu e fez com que a gente não conhecesse esta obra-prima do terror. Acontece que durante a Primeira Guerra, o produtor e designer alemão Albin Grau, que serviu para o exército, escutou diversas histórias envolvendo vampiros durante as batalhas e acabou se inspirando para criar o filme. Após isso, ele fundou a Prana Filme e contratou o roteirista Henrik Green e o diretor Friedrich Wilhelm Murnau para dar início ao projeto. Porém, o trama pertencia a Florence Balcombe, a viúva de Bram Stoker, criador do Drácula, um romance escrito em 1897. Ela negou vender os direitos autorais e eles decidiram mudar o nome da obra-prima para Nosferatu e adaptar a narrativa chamando o personagem principal de Conde Orlok. Porém, a viúva entrou com um processo alegando plágio, ganhou e isso ajudou com que a produtora acabasse decretando falência. Além disso, ela ainda obrigou judicialmente que todas as cópias de Nosferatu fossem destruídas. Porém, essa ordem não foi totalmente cumprida e algumas cópias foram enviadas para outros lugares do mundo, principalmente os Estados Unidos. E mesmo com tudo isso, esse ser das trevas se consagrou como uma das maiores obras-primas cinematográficas do terror do século XX, além de virar ícone do expressionismo alemão. Mas e se eu te contar algumas verdades macabras por trás de Nosferatu? Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. E se tu não quiser ser a próxima de vítima do Nosferatu, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu tô começando isso, me ajuda demais e incentiva a trazer mais conteúdo pra vocês. E dito isso, bora pro vídeo. O diretor Murnau fez filmes de enormes sucessos como A Última Risada, de 1924, Fausto, de 1926 e Aurora, de 1927. Mas o seu mais icônico e misterioso filme com certeza foi Nosferatu, de 1922. Porém, quem merece os verdadeiros aplausos por Nosferatu é Albin Grau, que além de produtor e designer, era um ocultista muito experiente e de primeira linha. Albin era membro de uma ordem chamada Fraternistas Saturni, ou no bom português, Irmandade de Saturno. Dizem que sua relação com o espiritual que deu pro Nosferatu esse clima tão sombrio e também por causa disso que fez tanto sucesso. Inclusive, é possível ver alguns símbolos herméticos e ocultos em certas cenas. Inicialmente, quando Albin criou a sua produtora, ele tinha a ideia de criar filmes de natureza espiritual mais calmas ou até um pouco mais sombrias. E por mais que Nosferatu tenha se consolidado como uma obra-prima do terror, muitos críticos relevantes concordam com a viúva de Stoker de que ele é uma cópia do Drácula. E na natureza nada se cria, tudo se copia, então vamos lá. Porém, a vontade dele criar um filme sobre vampiros vem muito antes dele ler o Romance do Drácula de Stoker. Pois como eu falei lá no início, ele serviu ao exército e quando ele estava na Sérvia durante a Primeira Guerra Mundial, ele escutou muitas histórias sobre vampiros, mas uma em especial chamou muito a sua atenção. Durante a Primeira Guerra, em uma das histórias que ele escutou foi de um fazendeiro que contou como o pai dele, depois de morto, virou um vampiro. Acontece que o pai dele foi enterrado sem o santo sacramento e um mês depois da sua morte, muitas mortes misteriosas começaram a acontecer na redondeza e muitas pessoas locais que trabalhavam e também moravam por ali começaram a falar que
estavam vendo o pai do fazendeiro atacar esses homens. Para ter certeza que eles não estavam sendo enganados pela própria mente, eles foram até o caixão do pai do fazendeiro, abriram e ele não estava lá. Na manhã seguinte, eles resolveram voltar para o caixão do pai do fazendeiro, abriram de novo e viram um homem de aparência muito saudável lá dentro, com dentes tão grandes e pontiagudos que ele não conseguia nem fechar a boca. Então eles resolveram cravar uma estaca de madeira bem pontiaguda no coração dele e cremar depois. A Europa Ocidental sempre foi centro dessas lendas de seres da noite que bebem sangue. Ela foi um lar de uma das primeiras histerias vampíricas e em parte centrada na história do personagem Savanovic, um dos contos mais famosos e fascinantes das Sérvias, que envolve amor, perda, loucura e sobrenatural. Em resumo, Sava Savonic era um comerciante de gado que vivia na aldeia de Zarovski. Ele era bem sucedido e conhecido por sua coragem e riqueza. Até que um belo dia ele se apaixonou pela filha do comerciante local, mas apesar de seus esforços, foi rejeitado pela família da moça devido à grande diferença de idade. E levando em consideração a época que aconteceu, pontos para a Sérvia. Isso deixou ele amargo, rancoroso e briguento, a ponto dos moradores locais o temê-lo. Certa vez, quando a jovem conduzia o gado para o pasto, ele se aproximou devagar e começou a conversar com ela brevemente. E logo depois a matou brutalmente com um tiro, além de todas as outras testemunhas que estavam por perto. Depois disso, alguns dizem que ele acabou se suicidando e outros que ele foi enforcado pelos moradores locais. Ele foi enterrado perto do local do crime e depois de alguns dias os moradores locais começaram a relatar ver ele de noite e até alguns a ser perseguidos por ele. Os trabalhadores locais começaram a aparecer mortos com mordidas no pescoço. Então eles resolveram ir abrir o caixão do Sava e quando eles abriram, ele abriu os seus olhos. E sem demorar muito, eles cravaram uma estaca bem pontiaguda de madeira no seu coração. Porém, na hora deles enfiarem a estaca, um padre que estava junto deveria tirar água benta e fazer uma reza. Só que bem na hora, uma borboleta saiu do caixão e atrapalhou o padre. Então, até hoje, falam que essa borboleta ronda esse lugar da Sérvia e assombra as pessoas e os moradores locais. Outra lenda que ronda o filme de 1922 é a do ator Max Schreck, que interpretou o Loki no filme. Dizem que, na verdade, ele é um vampiro real e, apesar dos rumores, Max nunca fez nada para impedir isso. Ele tinha um temperamento incomum. Apesar de ter feito muitos papéis no cinema e teatro, era um lobo solitário, sem esposas e filhos, com um senso de humor excêntrico e imparcial, e de fato, seu sobrenome Schreck significa terror em alemão. Ele era descrito por viver no seu próprio mundo, mas em 1910 ele acabou se casando com a Fanny Norman e não durou muito tempo, acho que durou uns 20 anos de casamento até o seu falecimento. Nós sabemos que os vampiros morrem com estacas de madeira no coração, que eles têm medo de crucifixo, não refletem em espelhos, se transformam em vampiros e falam que são dizimados pelo sol. Mas, se a gente for ver, o Conde Drácula não morre com o sol. Ele brilha. Brincadeirinha, ele não brilha não. Ele fica um pouco enfraquecido no sol, mas ele não chega a morrer. Isso me lembrou os vampiros do The Sims, que tu consegue liberar uma habilidade onde os vampiros, eles conseguem conviver no sol e ficam um pouco mais enfraquecidos ou não, eu não lembro, faz tempo que eu joguei, mas me lembrou eles, e essa habilidade aí que tu desbloqueia. Tá, Mari, mas da onde surgiu a ideia de que o vampiro não pode com a luz do sol? Bom, quem plantou isso na nossa cabeça foi o Nosferatu. E obviamente que essa ideia veio do brilhante do Murnau. No filme, a jovem Ellen se sacrifica para que o vampiro possa beber o seu sangue inocente até o nascer do sol. Uma espécie de distração muito desesperada, saca? Tipo, meu Deus, ele vai me matar, mas o sol tá surgindo, ele vai morrer se o sol pegar nele, então eu vou deixar ele beber aqui o meu sangue até o sol nascer. Sacou? Pois originalmente, para tu matar um vampiro, era com a estaca de madeira pontiaguda, cortando a sua cabeça ou cremando ele. Mas na época era bem difícil de recriar isso nas telas do cinema, também era um pouco caro. Então o Murnau teve essa brilhante ideia de colocar ele queimando no sol. E deu muito certo.
Nosferatu tem uma atmosfera única e muito sombria. Isso fez os produtores que filmarem quererem fazer uma estreia mais do que épica. Ao invés de colocarem nos populares cinemas, dia 4 de março de 1922, no Marble Hall do Jardim Zoológico de Berlim, eles fizeram um grande evento. Primeiro fizeram um show incluindo um prólogo falado de Max Schreck, depois um espetáculo de dança e logo exibiram um filme. Depois do filme fizeram um baile de máscaras completo que incluía trajes com temáticas do filme. O evento foi intitulado Festival de Nosferatus, durou 2 horas e teve muita gente importante. Apesar do evento ter custado muito mais que o próprio filme, até hoje ele é recriado no Texas. E assim, gente, eu tenho muita vontade de ir. Vocês teriam coragem? Porque assim, eu gosto muito do Nosferatu, também gosto do Drácula, eu gosto de vampiros, então pra mim seria assim, um belo de um festival pra si no Texas. E vocês, eu quero muito saber se vocês iriam nesse evento. Durante o primeiro terço do século XX, a Europa ela vivia num clima antissemitista. E muitos viam esta obra como um filme antissemita. Acontece que por muito tempo os judeus foram considerados bruxas bebedoras de sangue pelos antissemitas. E a semelhança de Orlok e o estereótipo criado para os judeus na época deu ao filme um tom bem preconceituoso. Outra coisa que chama a atenção era a obsessão de Julius Streicher pelo filme, que se tornou o diretor-chefe do jornal de Hitler, Der Stunner. Ele usou repetidamente a aparência de Nosferatu para fundir a imagem dos judeus aos vampiros. E isso também aconteceu com o Drácula. Vocês lembram que a senhora Florence Balcombé mandou destruir todas as cópias de Nosferatu, mas algumas sobreviveram e foram para outros lugares do mundo? Pois então, algumas delas foram incompletas, algumas reeditadas e algumas até trocaram o cartão do título do nome dele. E assim, várias versões de Nosferatu foram criadas ao redor do mundo, mas uma em especial chamou muita atenção. Uma delas foi alterada pela Deutsche Film Productions, a The 12th Hour, A Night of Horror, uma versão sonora do filme que foi lançada em 1930, com novas cenas e um final bem diferente do que conhecemos. Bom, essas foram algumas curiosidades por trás do filme, do início lá de Nosferatu. E eu não sei vocês, mas eu tô muito ansiosa por esse filme. E eu acredito que ele esteja prometendo demais pelo trailer. Eu espero não me decepcionar, porque assim, eu sou muito fã de vampiros. É um dos meus monstros favoritos. Inclusive tem gente que fala que eu sou uma disfarçada. Mas fique quieto, deixa abaixo. Mas que eu goste muito do Nosferatu, eu também não posso deixar de lado o Conde Drácula. E assim, eles têm histórias muito parecidas, mas pra mim são propostas diferentes. Enquanto o Conde Drácula ele é mais sedutor, misterioso, sensual, elegante, fino, o Nosferatu ele é mais grotesco. Então eles, pra mim, eles têm propostas diferentes, mas eu gosto muito dos dois. E tu? Tu prefere o Drácula ou o Nosferatu? Ou será que tu é do time dos lobisomens? Deixa aqui embaixo pra mim ler, pra saber se o pessoal tá do meu lado ou se é do lado dos lobisomens. E quem mais aí tá ansioso pelo filme? Então é isso, gente. Até a próxima. Beijos, fui!